Começa agora o quadro Palavra do Dia. Apresentação: Lucas Assunção. Um oferecimento: Pet Top, Rei do Pano, Bruna Modas, Toxel Celulares, Farmácia Milênio, Hotel Bandeirantes, Juína Print e Odontologia Pais e Filhos. Esse é o quadro Palavra do Dia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Nesse glorioso dia, o céu de repente se abrirá. Dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá. Olá, seja muito bem-vindo ao quadro Palavra do Dia. Que bom que você está aqui comigo. Nesse momento irei compartilhar uma mensagem poderosa da Palavra de Deus e eu tenho certeza que Deus vai falar de maneira especial ao seu coração, assim como tem falado ao meu. Se você está com a sua Bíblia, se não estiver, pegue a sua Bíblia e leia comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 até o 10, que diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Lembra quando você era criança que seu pai e sua mãe deu uma ordem para você não fazer algo, e então você foi lá de teimoso e desobedeceu? E então, quando seu pai e sua mãe chegou, você se escondeu deles, e quando ele gritou seu nome, Lucas, onde você está? Onde está você? E então você ficou em silêncio, calado, com medo e com vergonha. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, da mesma maneira. E quando envolve Deus, é muito mais fácil a gente fugir e se esconder do que a gente enfrentar. Se você analisar, é até meio estranho, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Não tem como nós fugirmos de Deus. Não existe um lugar onde a gente possa ir e que a gente possa falar: aqui eu estou escondido de Deus. Não existe. E mesmo assim, a gente continua tentando se esconder e fugir de Deus, porque sempre é mais difícil enfrentar a Deus. E essa é a primeira pergunta que Deus faz para você nesse momento e para mim, a pergunta que Deus faz para nós. É onde está você? E não é onde você está. Onde você está, você poderia me responder: eu estou aqui em casa agora assistindo o quadro Palavra do Dia. Ou você poderia responder: eu estou aqui no serviço assistindo o quadro Palavra do Dia. Mas a pergunta é: onde está você? É uma pergunta filosófica, é uma pergunta de amor, é uma pergunta mais profunda, aonde Deus quer saber qual decisão você está tomando diante do teu erro, diante do teu pecado. Você está decidindo se esconder de Deus, fugir, encobrir o teu pecado, o teu erro, ou você está decidindo se arrepender, enfrentar a Deus, assumir a culpa? E aqui a gente aprende uma lição importante. Nós só podemos responder a essa pergunta de Deus de duas maneiras. E tem algo que eu quero ressaltar aqui, é que a Bíblia fala que o pecado é a transgressão da lei e que o salário do pecado é a morte. Então, só tem duas maneiras: ou você assume o erro, enfrenta a Deus e se arrepende, pede perdão
e você vai ser perdoado e salvo. Então Jesus pagou pelo seu pecado e você não vai morrer eternamente. Ou você se esconde, foge de Deus, finge que nada está acontecendo, encobre o pecado, encobre o erro, e então no final das contas você vai ter que pagar pelo seu pecado. E isso é morte eterna, destruição para sempre. Então, meu amigo e minha amiga, eu finalizo nesse momento o quadro Palavra do Dia, fazendo um apelo a você que está me assistindo. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que já foi da igreja e está fugindo de Deus, está se escondendo de Deus. Talvez eu estou falando aqui para alguém que está cometendo algum pecado, está encobrindo o seu pecado, ao invés de se arrepender e confessar a Deus. Meus amigos, minhas amigas, não percam tempo, tomem a melhor decisão. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa ela e deixa alcançará misericórdia. Jesus diz também: aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Não importa o erro ou o pecado que você tenha cometido, assuma a sua culpa diante de Deus, ore a Deus confessando o seu pecado, pedindo perdão, pedindo ajuda dele para abandonar. Nós temos dois exemplos na Bíblia. Nós temos o exemplo de Davi, que ele cometeu homicídio e adulterou, mas ele se arrependeu amargamente. Ele até tentou por um momento, por algum tempo, se esconder de Deus, mas ele estava se enganando, até que Deus perguntou para ele, através do profeta Natã: onde está você, Davi? Onde você está? Onde está você, Davi? E então ele se arrependeu verdadeiramente, assumiu seu erro e Deus o perdoou e o restaurou. E nós temos outro exemplo na Bíblia, que é o exemplo de Judas. Judas traiu Jesus, mas ele não se arrependeu verdadeiramente. Ele preferiu fugir, se esconder, do que assumir a sua culpa, do que se arrepender. E então ele teve remorso. E Judas provavelmente tenha tirado a sua vida, como a Bíblia diz que ele tirou a sua própria vida, e tudo indica que Judas, ele se perdeu. Porém, eu não sou Deus para julgar. Quando Jesus voltar, nós teremos muitas surpresas lá no céu, mas esse é o apelo. Se você está afastado de Deus, se você está tentando fugir, esse é o momento de voltar, de você entregar a sua vida a Jesus. Esse é o meu desejo e a minha oração para você que está me assistindo nesse momento, e até o nosso próximo encontro aqui pela TV Cidade Verde. O Rei do Pano sempre com grandes novidades para cama, mesa e banho, crediário facilitado e ótimos preços. Visite-nos, Avenida dos Jambos, 3566-1727. Venha se hospedar em um local onde você se sente em casa. WhatsApp para reservas 3566-1851, Avenida 9 de Maio, bem no centro de Juína. Visite a Toxel Celulares. Trabalha com compra e venda de aparelhos e assistência técnica especializada. Avenida Joinville, Padre Duílio, WhatsApp 98421-4820. Leve sua receita médica na Farmácia Milênio, ótimo atendimento e economia garantida. Conta com disco entrega gratuito, Avenida Londrina, entre o módulo 5 e módulo 6. A Bruna Modas é uma loja especializada em roupas evangélica e social, crediário facilitado e ótimo atendimento. Peça já o seu condicional que levamos até você. WhatsApp 984597008. Aqui você encontra o melhor da moda evangélica. No Pet Top tem rações exclusivas, banho e tosa de qualidade. A farmácia pet mais completa da cidade e acessórios modernos. WhatsApp 3566-1915.
Avenida 9 de Maio, 139, anexo a Campo e Lavoura. Na Odontologia Pais e Filhos, você encontra atendimento adulto e infantil especializado, um ambiente personalizado para atender como você e sua família merecem. Doutora Ana Cláudia de Branco e doutora Heloísa Sucupira. Agende sua consulta no WhatsApp 996220047, Avenida Gabriel Miller, Módulo 2. Precisou de impressão na hora? Venha para a Juína Print Impressão Digital. Trabalha com impressão de adesivos, banners, faixas, placas e fachadas. Também trabalha com maquete eletrônica. São projetos 3D que dão uma realidade virtual para a sua construção ou reforma, seja residencial, comercial ou até mesmo rural. Isso mesmo, você que tem propriedade rural e precisa projetar um curral, barracão, entre outras construções, venha para a Juína Print, Avenida Hitler Sansão, Módulo 1, em frente a Empaé. Ou então entre em contato pelo WhatsApp 669 8439 6428.